Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para a leitura de mais um capítulo do livro Amor 2.0, da Barbara Fredrickson. No capítulo 4, as cascatas do amor, nós vamos estar falando, nas palavras da autora, desembrulhar alguns dos muitos presentes que o amor nos dá, enquanto nos aprofundamos na ciência do amor. Então, nós vamos falar a respeito do amor enquanto uma emoção positiva, dentro da teoria da autora. E aqui nós vamos falar a respeito da questão da percepção e do ato de fazer, tá? Então, a autora ela vai trazer uma hipótese, tá, sobre a nossa maneira de perceber o mundo, nos percebermos e percebermos os outros, e como as emoções influenciam nisso, tá? Então, ela vai colocar aqui, ela fala a respeito de uma pesquisa que ela fez e coloca os resultados. Emoções negativas, e aqui abre parênteses, emoções negativas, ela não está julgando emoções como boas ou ruins. Na hipótese da autora, emoções negativas são aquelas emoções para lidar com situações difíceis. Medo, ansiedade, raiva, tristeza. Emoções negativas fecham a percepção das pessoas. E isso é refletido por um fluxo sanguíneo significativamente menor dentro do PPA, tá? Colocando de outra forma, quando as pessoas se sentiam mal, elas eram ótimas para seguir instruções e ignoravam tudo o que cercava os rostos tão completamente que seus cérebros mal registravam a presença das casas. Aqui ela está falando, obviamente, sobre a pesquisa dela, que uma pesquisa foi feita, tá? Mas para que você entenda, a ideia é assim, quando nós estamos nos sentindo mal, tá? Quando nós estamos na presença de emoções negativas, ou quando nós estamos muito corridos, a nossa visão ela tende a ficar mais fechada. Ela tende a ser uma visão em túnel, uma visão em foco. E isso faz sentido biologicamente falando, porque se você está com raiva, você não quer se abrir para o mundo, você quer resolver aquele problema, né? Então não faz sentido biologicamente falando que a tua percepção se expanda quando você está com raiva. E isso não é nem bom nem ruim, vamos dizer assim, né? Isso tem ônus e bônus. Dependendo da situação, essa é uma das coisas boas que pode acontecer. Dependendo da situação, isso pode te prejudicar, tá? Muito bem. Os resultados para os estados neutros foram mais ou menos iguais. Pelo contrário, emoções positivas ampliavam a percepção e isso se refletiu no maior fluxo sanguíneo dentro do PPA. Em outras palavras, logo após ver filhotinhos ou bolos, o cérebro das pessoas registrava os rostos e as casas ao redor, né? Então, quando você está se sentindo bem, esses dados sugerem, é inevitável captar mais informação contextual do que está nos rodeando, né? Então, o que acontece? A ideia é que quando nós estamos na presença de emoções positivas, nós conseguimos nos abrir e prestar atenção ao nosso entorno. Nós conseguimos olhar para as pessoas, percebê-las, nós prestamos mais atenção nas coisas, nos contextos, nós ficamos mais atentos ao mundo como um todo e não apenas nos estados internos, tá? Por que isso é importante? Porque como nós somos seres adaptativos, muitas vezes nós estamos perdendo informações que podem nos ajudar a estar melhor no ambiente justamente por causa deste foco, né? É aquela famosa questão da pessoa que, por exemplo, está tão focada no medo dela de que a plateia não goste da palestra dela, que ela não consegue prestar atenção em vários rostos, né, que estão olhando e estão atentos, estão interessados no que a pessoa está falando. Ela olha só para aquele meia dúzia de rosto que não está curtindo, ou, né, que está com uma cara que parece que não estão curtindo, né? Então, é nesse sentido que as informações ambientais, contextuais e das outras pessoas são tão importantes para nós. Indo adiante, como as emoções positivas abrindo as portas da percepção, você fica mais preparado para se conectar com os outros. O modo de operação típico da mente, afinal, é ser razoavelmente egoísta. Seus pensamentos tendem a girar em torno do que você precisa e quer e quais são suas preocupações. Este estado em si mesmado pode ficar mais extremo quando você se sente ameaçado de alguma maneira. Por outro lado, meus colaboradores e eu conduzimos experiências que demonstram que quando você se sente bem, enxerga além do seu casulo egoísta para ficar mais atento aos outros, com maior probabilidade de se focar nas necessidades deles,
seus desejos e preocupações e ver as coisas na perspectiva deles. É assim que se forja uma conexão de verdade com alguém. Então, isso daqui é muito importante, porque o que a autora vai falar, eu estou citando ela aqui agora, é que o amor possui seus típicos atenção e preocupação pelos outros. Um interesse genuíno e caloroso, que faz com que você se inspire para oferecer sua confiança e compaixão aos demais. Ou seja, no amor, gente, não adianta você fingir que está interessado no outro. Por quê? Porque o fingimento, ele não vai ativar o corpo teu do jeito específico e o corpo do outro de um jeito específico. E aí você pode até ter interesse do outro, mas você não vai ter o amor, né, da maneira pela qual a autora descreve no livro. Tá? Então, isso daqui é muito importante, porque esse abrir-se, ele é o ponto inicial para com que eu entre em contato. Se conexão é fundamental para o amor, eu estar podendo me conectar é um alicerce. Então, essa perspectiva sobre amar e ser amado, ela vai muito de encontro com o que muitas pessoas fazem, que é assim, elas ficam querendo eu, e o olhar delas é todo voltado para elas. Tá? E aqui pode ter muitas causas, vamos pensar assim, a pessoa pode ter medo de ser humilhada, medo de ser rejeitada, medo de que ninguém goste dela, pode ter crenças negativas sobre ela. Então, a ideia de se abrir é uma ideia que causa de fato medo à pessoa. Estão me entendendo? Não é só porque a pessoa é egocêntrica, vamos dizer assim. Muitas vezes ela tem crenças negativas sobre ela ou sobre as relações e isso faz ela se fechar. Tá? Só que esse fechar é um fechar-se com desejo de se abrir. Então, estou fechado querendo um outro. Mas o que eu passo na minha comunicação? Eu passo esse fechado. Então, eu estou ali desejando ardentemente alguém, querendo, pelo amor de Deus, alguém que esteja comigo, mas a mensagem que eu passo é de medo. E aí, muitas vezes, a pessoa não consegue, né, alguém para si. Tá? Muito bem. Ela vai falar aqui a respeito sobre algumas atitudes do amor. Então, ela vai falar sobre o fazer. Se você, como eu, é produto da cultura ocidental, provavelmente tende a ver mente e corpo de forma bem separada. Pensar parece ser uma coisa e fazer outra bem diferente. No entanto, essa distinção é apenas uma ilusão. Né? O amor, como nossas evidências mostram, é caracterizado por quatro indícios não verbais distintos. O primeiro, sem surpresas, é a frequência com que você e a outra pessoa sorriem um para o outro. Daquela forma genuína de criar marquinhas nos olhos, né? Então, tipo, não é aquele sorriso assim. É aquele sorriso que envolve o olhar. Né? Aquela coisa que você vibra quando vê o outro. O segundo indício é a frequência com que vocês usam um com outro gestos amigáveis com as mãos, com a palma da mão esticada. Gestos hostis com as mãos, como apontar ou usar os dedos para dizer não, são excluídos desta categoria de gestos. Um terceiro indício é a frequência com que vocês se inclinam na direção um do outro, literalmente trazendo seus corações mais para perto. E um quarto indício é a frequência com que acenam com a cabeça, um sinal de que asseguram e aceitam um ao outro. Considerados em conjunto, estes quatro indícios não verbais, sorrisos, gestos, aproximações e acenos, são emitidos pela experiência interna que a pessoa tem de amor e são lidos pelo outro como amor. Amor demonstrado dessa forma também importa, ele possui força. Outros gestos não verbais também podem revelar amor, literalmente se o timing for correto. Por exemplo, quando as pessoas se reúnem e se conectam, suas ações frequentemente ficam sincronizadas, de forma que seus gestos e expressão facial ficam espelhados até certo ponto. Gestos espontaneamente sincronizados, como esses, podem fazer dois indivíduos separados parecerem uma unidade bem coordenada. Sabe aquele momento do flerte ou do encontro em que você e a pessoa fazem uma coisa ao mesmo tempo, vocês se olham e dão risada? É disso que ela está falando. A sincronia está tão intensa, está tão interessante, está tão bem feita, que os corpos agem como se fossem um só. Então, é o mesmo movimento, os dois chegam à mesma conclusão ao mesmo tempo. Então, o que a autora está querendo dizer aqui? Que o que a gente sente internamente se expressa a partir do nosso comportamento espontâneo. Dessas várias formas que ela citou anteriormente. Por isso que eu estava falando antes que o tal do fingimento ele não ajuda.
né? Não adianta eu querer fingir. Às vezes, com pessoas muito inibidas, a gente trabalha de ela fazer de uma maneira voluntária alguns movimentos. Então, ela imita voluntariamente. Para quê? Para acionar esses mecanismos mais espontâneos. Mas não que se ela ficar só no movimento voluntário, isso vai dar um resultado. Então, por exemplo, a pessoa troca uma perna de lado. Então, ela está com a perna cruzada para um lado e cruza para o outro. E a gente, por exemplo, está com a mão para cá e a gente vira com a mão para cá. Né? Isto é um comportamento que a gente pode fazer de forma voluntária, quando nós temos uma inibição emocional muito grande. Se nós não temos, a gente vai fazer um movimento compensatório, né, para fazer o equilíbrio do movimento com a pessoa de forma espontânea. Mas muitas pessoas têm um esquema de inibição emocional e não conseguem fazer isso. Elas estão desconectadas do emocional. Então a gente treina elas para olhar, por exemplo, a perna trocou, a pessoa troca também. Isso ajuda até certo ponto. Se a pessoa ficar só no mental e ficar ali medindo o tempo todo, rapidamente o outro vai perceber que ela está fazendo um comportamento meio, sem espontaneidade, né? Forçado. E isso vai prejudicar. Então a gente fala que esse movimento não verbal ele é útil, né? Ele vai passar uma comunicação, mas apenas na medida em que você também se entrega para ele em algum momento. Se você não se entregar, não vai dar certo. Então, o que a autora está querendo falar nesse momento do livro? Ela está querendo falar que agir, comportar-se, também é algo que vai ativar os circuitos neuronais do amor. Também vai ativar a biologia do amor. Não é só o que se passa aqui dentro, mas é aquilo que a gente também faz. Certo? Muito bem. Por hoje é só. Espero vocês na continuidade deste capítulo 4.